Dados estaduais do IBGE mostram que perda de vendas do varejo já somam mais de 750 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Até junho, hein? Dados até junho. Vamos lá, vamos conversar com o Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, a gente falou aqui ontem dos números da pesquisa mensal do comércio do IBGE Brasil, e eu disse que ela ainda iria ser detalhada ao longo do dia, trazendo os números estaduais. Pois bem, eles saíram ontem no início da tarde. E aí, como todo número, toda estatística, é possível avaliar e analisar sob várias óticas. Houve quem se apressasse em dizer que já há muito o que se comemorar, porque houve um crescimento em junho de 6,7% nas vendas do varejo ampliado. E aí é mais um outro detalhe, né? O IBGE, ele pesquisa o varejo e o varejo ampliado. Qual a diferença dos dois? No varejo ampliado, ele considera os segmentos de materiais de construção e de autopeças e veículos, que no varejo não estão inseridos. Então, eu prefiro trabalhar com varejo ampliado, porque considera toda a gama do comércio. Pois bem, seriam 6,7% de incremento em junho. Mas quando a gente vai olhar o detalhe, esses 6,7% de crescimento, Jorge, são sobre o mês de maio, certo? Que não me parece uma comparação muito justa. Eu prefiro comparar um mês de um ano contra um mês daquele mesmo mês do ano anterior. Nesta comparação, o mês de junho, nas vendas do comércio varejista em Natal, teve uma retração de 4,6%. Onde é que está a boa notícia, Diógenes? Essa retração de 4,6% em junho foi menor, muito menor, do que a retração de 14,2% que a gente tinha registrado em maio, na comparação com maio de 2019. E aí, também a gente trazendo novamente para esse nível de comparação, o crescimento em junho de 6,7% foi menor do que os 10% que a gente tinha crescido em maio sobre abril. Então, resumo da ópera, botando tudo isso no caldeirão e mexendo. Há uma sinalização ainda muito tímida, repito, muito tímida, de melhora das vendas do comércio. Mas é claro que essa timidez, esse ritmo lento, era mais do que esperado. Não dá para a gente retomar tudo de uma vez, até porque o comércio e os serviços estão funcionando com uma série de restrições impostas pela pandemia, pelas regras de biossegurança. Por exemplo, só para citar um exemplo, os shoppings só podem abrir com até 50% da sua capacidade de público. Isso vai limitar sempre muito o desempenho do comércio. E aí, quando a gente soma todas as perdas do comércio varejista de abril, maio e junho, os 3 meses cheios de pandemia, né? A gente ainda não tem o número de julho, a gente vê aí, Diógenes, uma perda de quase 41% nas vendas. Isso representa algo em torno de 760 milhões de reais que esse setor deixou de faturar, Diógenes. Luciano, você está falando em perdas, né, do comércio, 750 milhões de reais. Ontem aqui no Jornal 96, o secretário Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação, admitiu perdas na arrecadação da ordem de 450 reais, além dos impostos estaduais e também royalties e os impostos também, repasses do FPE e impostos federais. Então você vê aí como estão abrindo aí uma cratera, né, nas contas, nas finanças aqui do estado do Rio Grande do Norte, Luciano. Sem dúvida, Diógenes, e essa perda de 450 milhões de reais na qual o secretário Cadu citou ontem, ela já é até menor do que o que se estimava. Estava se estimando aí algo em torno de 650 milhões em junho. Para julho, ele já traz números de julho, ele vê aí aquela pequena recuperação na arrecadação, e aí a gente já tem uma queda menor, mas ainda uma queda muito complicada para se administrar, lembrando sempre que a situação econômica e financeira do Rio Grande do Norte já não era boa antes da pandemia. Pro Brasil fica para 2021, Luciano Kleiber, é o programa de obras do governo federal que deve entrar em cena no ano que vem, ano que antecede as eleições de 2022, eleição possivelmente aí do Bolsonaro, né, tentativa dele de se reeleger, mas o governo já quer separar 5 bi em obras, o Luciano, explica pra gente.
Pois é, Diógenes, esse é hoje talvez o grande dilema do presidente Jair Bolsonaro. A gente comentou isso aqui algumas vezes ao longo da semana. Ele está entre a cruz e a espada. Ou ele libera muito dinheiro para obras e amplia esse crescimento, essa melhora que o Datafolha traz hoje aí na avaliação dele, na aprovação dele, né? Principalmente na região Nordeste, ou ele tem a responsabilidade fiscal e evita um risco até de um impeachment, como foi alertado pelo ministro Paulo Guedes. E aí, ontem naquela live tradicional que ele faz nas quintas-feiras, ele fazia tempo que ele não soltava essas pérolas, o Jair Bolsonaro, e ele ontem soltou uma. Ele disse, o pessoal está falando aí em furar o teto de gastos, né? O pessoal diz assim, olha, se for... Aí eu pergunto, seria para furar como? Seria obra para Covid? Não, aí se for, por exemplo, obra para água, a água tem a ver com a Covid? Qual o problema? Né? Quer dizer, tem problema sim furar o teto, tem problema sim fazer qualquer tipo de manobra, como inclusive eu até disse isso aqui já, uma das coisas que está se pensando é prorrogar o decreto de calamidade em virtude da pandemia até o final do ano que vem, porque aí isso abriria, porque só esse ano a gente já tem mais de 700 bilhões de reais estourados. E a esse ponto, eu queria só pontuar aqui para o nosso ouvinte que o teto já foi furado esse ano, com permissão, claro, do Supremo Tribunal Federal para gasto com a pandemia. Mas o teto já foi furado esse ano, né, Luciano Kleber? Pois é, essa é a grande questão. 700 bi, né? Mas aí, esses gastos, eles são todos auditados porque eles precisam ter ligação direta com o enfrentamento da pandemia. E aí o Jair Bolsonaro, bem o seu estilo excessivamente transparente às vezes, né? Ele disse, olha, o cara falou aí, né? Água, se for água. Água tem a ver com a pandemia, o cara precisa da água para lavar a mão, tal. Quer dizer, ele deu a entender que a equipe dele está buscando, né, caminhos dentro dessas brechas que a pandemia abriu para furar o teto, para inserir esses 5 bilhões aí que ele quer de obras ainda esse ano e prorrogar o decreto até o final do ano que vem, Diógenes. Aí o céu é o limite para fazer obra, principalmente no Nordeste, e preparar o caminho para as eleições de 2022. Pois é, num dia ele se reúne com Alcolumbre, com Maia, com os líderes, ministros, aí dá aquela declaração de apoio ao teto de gasto. No outro dia, uma live admitindo que o governo discute, sim, o fura-teto, né? Então... são as bolsonarices, né, Diógenes? Pois é. Ô, Luciano, Paulo Guedes está falando em dedução de gasto com educação. Aliás, ele disse que dedução de gasto com educação é benefício maior para os ricos e pretende mudar essa dedução do imposto de renda. Você já trouxe esse assunto aqui para a gente. Pois é, Diógenes, o ministro Paulo Guedes está buscando todas as manobras possíveis para tentar encontrar apoio para a sua CPMF, que aí, inclusive, hoje tem matéria nos jornais dizendo que ela tende a ter uma base ainda maior, né, esse novo imposto, do que tinha a CPMF. Eu tenho até medo de detalhar isso, de buscar o detalhe disso, porque eu sei que será um imposto muito danoso para a economia na minha ótica. E aí, na busca para tentar encontrar caminhos para isso, ele está aí tentando sinalizar um aumento, uma correção, na realidade, da tabela de isenção do imposto de renda, mas aí, na outra ponta, ele tiraria as deduções com despesas médicas e com saúde, e com educação. E aí ele saiu com essa ontem, porque a educação, só quem tem dedução do imposto de renda é rico. Como assim rico, se no Brasil quem ganha mais de R$ 2.600 por mês é obrigado a declarar imposto de renda, Diógenes? Que rico é esse que tem uma renda de R$ 2.600? Somos todos ricos então, Diógenes, na ótica do ministro Paulo Guedes. Para Paulo Guedes, uma empregada doméstica que junta dinheiro para ir para a Disney já dá sinal de riqueza, o Luciano Kleber. Já tem que ser combatida, né, Deus? Já tem que ser, olha, fique no seu lugar, não viaje para a Disney porque você é empregada doméstica. E repercutiu muito mal essa declaração dele lá atrás, né? Luciano, só para encerrar aqui, o ministro da Economia anunciou ontem o substituto dos 2 secretários que debandaram essa semana, pediram demissão essa semana. O secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura do Ministério da Economia, Diego Macorde, assumirá a Secretaria Especial de Desestatização no lugar de Salim Matar. E o atual diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, Caio Andrade, vai ocupar a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, substituindo Paulo Ebel. Essa secretaria aqui, mais importante, é a reforma administrativa
Luciano Kleber.